Bom, hoje eu que tenho a incumbência de trazer a palavra de Deus, estou aqui bem nervoso, como sempre, mas que Deus nos ajude nessa saga. Hoje nós vamos continuar a nossa série, nós já estamos aí há um certo tempo, acerca da vida e das obras de Jesus, aprendendo aí minuciosamente acerca do autor e consumador da nossa fé, e também sobre aquilo e aqueles que cercaram a trajetória dele, a trajetória de Jesus. Hoje nós vamos iniciar a terceira temporada, A primeira temporada, como nós vimos, foi o agir invisível de Deus, onde nós aprendemos que antes de Jesus encarnar, ele já existia, e antes dele vir, já existia um plano para que ele viesse. Ele não veio de maneira aleatória, ele não veio por acaso. Desde lá do proto-evangelho já foi prometido, já foi designado de que o Cristo, o Messias, viesse. Então já havia um mover invisível de Deus. Isso nós vimos na primeira temporada. Na segunda temporada, nós vimos já o agir visível de Deus. Ali quando Jesus nasce, quando o plano da salvação se torna de carne e osso. Agora, aos olhos do povo, o menino nasceu, vimos o Natal, vimos o menino que foi apresentado no templo, o menino que teve que fugir com a sua família, e também, como nós vimos domingo passado, o menino que foi esquecido no templo, na festa da Páscoa. No Esqueceram de Mim, pregado pelo pastor Juarez. Então, nós vimos ali que o invisível se torna visível. A promessa se cumpre e passa a andar na humanidade, ou entre a humanidade. E aí a terceira temporada já é um novo ciclo, já é um novo momento. É quando as coisas começam a convergir para o início do seu ministério aqui na terra, começado lá na Palestina. E os evangelhos demonstram que conforme Jesus ia andando e agindo, as promessas iam se cumprindo. Então, as promessas iam acontecendo conforme Jesus ia cumprindo o seu ministério. Por isso o título dessa terceira temporada, para você não se perder, é Entre Poeira e Promessas. Jesus na Palestina. Veremos os cumprimentos messiânicos e as obras de Jesus nessa primeira parte do seu ministério. E o título da mensagem de hoje é Arauto do Rei. Você que está anotando, o título dessa mensagem é Arauto do Rei. Uma das coisas que cooperaram para o início do ministério de Jesus foi o ministério do seu primo, João Batista. Quem foi João Batista? Qual foi a sua função para com o ministério de Cristo? Qual foi o seu principal propósito? É tudo isso que nós veremos hoje, baseando-se na narrativa de Lucas. Então abram suas Bíblias em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Essa narrativa está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus está lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, o livro de Marcos, começa com essa narrativa. Está lá em Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Mas nós iremos no livro de Lucas, que é a narrativa mais abrangente, a maior que nós temos aqui. Porém, eu irei também visitar os outros livros conforme a pregação for avançando. Para a gente entender quem foi João Batista e qual foi a sua relevância, é necessário entender o que ele foi. E a primeira ponto que eu queria ver com vocês é que ele foi parte e cumprimento de um novo reino. Parte e cumprimento de um novo reino. Esse é o primeiro ponto que eu queria ver com vocês. Um dos grandes estudiosos sobre os evangelhos, N.T. Wright, diz que a vinda de Jesus marca o início de um novo reino. Ele descreve isso na sua principal obra que descreve isso. É um livro chamado Como Deus se Tornou Homem. É um livro muito bom, recomendo a leitura. Um livro muito fácil de ler também. Os livros do N.T. Wright geralmente são bem tranquilos de ler. Onde ele fala que os evangelhos, a narrativa em si, ele fala sobre a chegada de um reino.
E o ministério de Jesus na terra é o momento quando esse reino começa a se efetivar na história. Ou seja, os evangelhos é sobre um reino, é sobre um rei. É isso que ele alega. E essa visão é muito condizente com a expectativa messiânica que o povo cultivava, pois eles tinham a esperança de que o Messias viria para reinar, de que o Messias viria para salvar o povo da opressão, da opressão do povo estrangeiro, no caso aqui, naquele momento, do povo de Roma. Então, eles aguardavam a vinda de um novo rei. Essa era a expectativa do povo. Um rei salvador, um rei que iria salvá-los. E tanto a narrativa quanto o ministério, a função de João Batista, coopera para esse entendimento. Os 3 evangelhos pontuam que João Batista faz parte do cumprimento da chegada do Messias, e a sua função faz jus à chegada de um rei. Então, isso que nós veremos condiz exatamente com esse momento de início de um novo reino. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 6 do livro de Lucas. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene. Nomes bonitos para colocar nos filhos. Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para um perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dos evangelistas, Lucas é o mais abrangente ao citar Isaías, né? Ele cita parafraseando. Isso está lá em Isaías capítulo 40. E o trecho que Lucas pega está do versículo 3 ao versículo 5, onde ele cita aí essa profecia. Dá para soltar aí a profecia na íntegra de Isaías capítulo 40, onde o profeta diz: of the king... Não, não falou isso não. O que foi que ele falou, mesa? Cadê? Tá aí? Não soltou não. Bom, tá lá, depois você... Tem como soltar aí? Mesa? Ah, tá aí, ó. Como que está lá? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Então esse é o texto na íntegra. E então Lucas ali faz uma paráfrase desse texto, assim como Mateus e Marcos também faz, citando não na íntegra, mas citando ali com a sua interpretação. O que esse texto de Isaías retrata? Retrata um arauto. O texto de Isaías fala sobre um arauto. E o que é um arauto, ou quem era um arauto? O arauto era um oficial do rei que tinha a função de ir à frente da comitiva real, nas visitas internacionais que o rei fazia, levando uma mensagem aos anfitriões. A quem o rei ia encontrar, esse arauto ia à frente, alertando-os a se prepararem para fazer uma recepção digna do rei que estava chegando. Ó, o rei está chegando aí, se preparem, coloquem-se a postos aí, porque o rei está se aproximando. Vamos dizer assim que ele era o meio de campo entre o rei e o povo. Então ele que preparava ali, para o rei não chegar de surpresa, para o povo não ser pego de surpresa com a chegada do rei, ele fazia esse meio ali, fazer esse intermédio. E a profecia de Isaías especificamente fala de um arauto que está no meio do deserto, proclamando ao povo uma mensagem
de arrependimento, pois eles veriam, porque eles se encontrariam com a glória do Senhor, com a salvação de Deus. Como se Isaías estivesse dizendo: ó, meus irmãos, se preparem, pois o rei está chegando e vocês irão se deparar com a glória dele. Vocês irão se deparar com a salvação dele. Essa é a cena que Isaías pinta para os seus irmãos, para os seus ouvintes, né? Alguns estudiosos, principalmente judeus, vão interpretar essa profecia de Isaías como algo que se cumpriu no momento pós-exílio babilônico. Depois que o povo viveu lá o tempo lá na Babilônia, puderam regressar para a sua terra. E da Babilônia até a Palestina havia o deserto sírio. E aí esses estudiosos vão dizer que foi lá que esse arauto preparou o caminho do Senhor, para que o povo viesse se preparar para ver a glória e a salvação ao regressarem para casa, ao regressarem para sua terra. É uma interpretação meio forçada, mas não desconsidero essa hipótese. Pode ser que isso tenha acontecido mesmo, que isso tenha se cumprido nos tempos ali pós-exílio. Mas esse cumprimento histórico não tira a validade do cumprimento messiânico registrado pelos evangelistas. O fato disso pode ter se cumprido ali no momento pós-exílico não tira a validade desse cumprimento também acontecendo ali com João Batista. A profecia coloca João Batista como esse arauto, que também no deserto, mas não no deserto sírio, mas agora no deserto da Judéia, preparava o caminho do Senhor. Como? Preparando o povo para a chegada do verdadeiro rei, Jesus Cristo, trazendo glória e salvação para o seu povo. É esse paralelo que os evangelistas estão fazendo, ó. Da mesma forma que o Isaías prometeu lá, aquilo que ele prometeu lá está se cumprindo aqui com João Batista. Ou, como alguns acham, aquilo que aconteceu no momento pós-exílio também está acontecendo aqui agora com João Batista aqui na Judéia. Assim como as civilizações antigas, o rei não chegaria sem aviso prévio, sem um anúncio da sua chegada, sem um alerta. O rei ia chegar de uma maneira anunciada, preparada. Esse era o papel, a missão, o propósito, o ministério de João Batista, um arauto do rei, preparar o caminho para a chegada do Messias. Função de um arauto. Sem dúvidas, um privilégio sem igual. Mas além do privilégio de exercer essa função, João Batista arcou com o peso dessa missão. Nem tudo eram flores, nem tudo foi fácil, nem tudo foi supimpa. Porque, como nós vimos algumas mensagens atrás, de quem, e aqui também o texto fala, de quem que João Batista era filho? De Isabel e Zacarias. Ai, Didi! Não é esse Zacarias. Desvirtuei o bagulho aqui, cara. Desculpa, pessoal. Ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Não era o sumo sacerdote, mas era um sacerdote. E o que o ser sacerdote trazia? Status e regalias para o próprio Zacarias e também para a sua família, para toda a sua família, inclusive João Batista. Mas que privilégio é esse? Que status era esse? Lá em Números 18, Deuteronômio 18, é demonstrado que os sacerdotes e suas famílias eram mantidos pelas ofertas e sacrifícios. Eles usufruíam das melhores partes. Não da melhor, porque quem ficava com a melhor mesmo era o sumo sacerdote, mas depois do sumo sacerdote, a família sacerdotal pegava as melhores partes dos bois e dos cordeiros, e eles também pegavam parte das primícias de tudo que era depositado como oferta no Senhor, para o Senhor. Lá em Êxodo 28 diz que as vestes deles eram umas vestes diferenciadas. Lá no versículo 2, Êxodo 28, 2 diz que o fato dessa roupa diferenciada é para que eles tivessem dignidade e beleza. Então eles tinham uma vestimenta diferenciada para adquirirem essa beleza, essa dignidade à parte. E eles também teriam estadias designadas para eles, moradias designadas para eles e livre acesso ao templo do Senhor. Então eles podiam entrar, sair, ir em lugares que ninguém mais podia ir, porque eles eram da família sacerdotal, tirando o santo do santo, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano,
o restante, eles tinham esse acesso, coisa que muitos do povo, o restante do povo, não poderiam ter. Então a família sacerdotal, ele gozava de prestígio, de honra, de segurança e de sustento com o melhor da terra. Eles tinham essas regalias. Tudo isso João Batista já tinha acesso como filho de um sacerdote, já usufruía disso por ser filho de um sacerdote. E iria usufruir ainda mais quando se tornasse um sacerdote, porque filho de sacerdote, sacerdote seria. Isso aí é passado por herança, esse cargo, essa função iria recair sobre João Batista em algum momento. Então, ele poderia usufruir disso ainda mais. Porém, João Batista abriu mão de tudo isso. Ao invés de roupa de linho fino, para ter essa dignidade, essa beleza diferenciada, ele preferiu aquilo que está registrado lá nas narrativas de Mateus e de Marcos. Não está aqui em Lucas, mas em Mateus e Marcos diz como ele se vestia. Uma roupa rústica, feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Uma vestimenta igualzinha, sabe de quem? De Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, fala que ele se vestia de pelo de camelo e com cinto de couro. Como se João Batista estivesse dizendo, eu não sou sacerdote não, eu sou profeta. É isso que ele está querendo transmitir, essa ideia que ele aparenta demonstrar. Ao invés do churrasco que ele teria ali, um churrasquinho com as melhores partes, da variedade dos melhores frutos da terra, ele trocou tudo isso por uma dieta simples daquilo que era facilmente encontrado no deserto, gafanhoto e mel silvestre. Ele não fez jus ao livre acesso ao centro político e religioso do povo. Ele preferiu a marginalização do deserto. Ele trocou a simpatia e os favores da autarquia e da alta sociedade dos grandes líderes religiosos da época pela oposição e perseguição deles. João Batista abriu mão de tudo isso, de tudo aquilo que ele poderia usufruir por direito. Ele não ia usurpar nada disso. Já iria recair sobre ele. Mas ele trocou tudo isso para ser parte e cumprimento de um novo reino. O reino do Messias que estava chegando. Além disso tudo, ele abraça essa causa com amor e com fervor. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, quem é João Batista, é que ele é parte e cumprimento de um reino que estava chegando. De um rei que estava iniciando a sua trajetória na terra. Mas além de parte e cumprimento de um novo reino, João Batista também foi fiel ao propósito e útil ao povo. Aí nós entramos no segundo ponto, no segundo tópico. Fiel ao propósito e útil a seu povo. Como arauto do rei, seu papel era preparar o caminho para a chegada dele. Preparar o caminho para a chegada do Messias. E ele faria isso alertando o povo. Mas, na prática, como João Batista preparou o caminho do povo para a chegada do Messias? O que significa esse preparar o caminho? O que ele fez para que o povo pudesse ter uma melhor condição de se encontrar, de se deparar com o seu rei? Dos três evangelistas, Lucas é o mais claro em expor o conteúdo da mensagem, dessa mensagem que João trazia, que culminava no batismo daqueles que entendiam e aceitavam essa mensagem. O que João Batista dizia, o que ele explicava, o que ele ensinava? Uma multidão ia ao encontro de João Batista e lá ele direcionava uma mensagem de acordo com as características e com a necessidade do ouvinte. Havia os da raça de víboras, versículo 7 ao versículo 8. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quem são esses raça de víboras? Lucas não diz,
mas Mateus diz que são os fariseus e os saduceus. Eram os líderes religiosos da época, com a sua prepotência e com a sua hipocrisia. Eles achavam que, por serem da linhagem de Abraão, já desfrutavam da salvação e não tinham a menor possibilidade de encarar a ira de Deus. Não, somos filhos de Abraão, salvação já é nossa. A gente, independente do que a gente faça, a nossa linhagem, pelo nosso DNA, nós já estamos salvos. A ira é para os outros, a ira é para os forasteiros, para nós não. A gente é descendente de Abraão. Para esses, a mensagem de João foi uma mensagem de confronto, advertindo que eles deveriam se arrepender verdadeiramente e que eles precisavam demonstrar frutos verdadeiros desse arrependimento. E eles, além disso, eles precisavam fazer isso logo. Eles precisavam frutificar logo. Eles precisavam dar prova dos seus frutos logo, porque o machado já estava na raiz. Ou seja, o rei já está aí. Ele já vai vir com a foice. Se você não estiver preparado, você vai queimar. Então, para esses, a mensagem foi uma mensagem de confronto, confrontando a hipocrisia e a altivez, a prepotência desses líderes religiosos. Mas além dos líderes religiosos, existiam as multidões. Versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Esses são aqueles que não viviam na hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, mas se sentiam perdidas nesse novo reino e não sabiam o que fazer diante do rei que estava chegando. Eu não sou que nem eles, eu não sou, talvez nem eram judeus, de repente falam, nós nem somos filhos de Abraão, mas o que nós podemos fazer porque o rei está chegando? A esse grupo, João Batista diz o seguinte: João Batista é claro e prático. O rei espera que vocês vivam uma vida sem egoísmo, uma vida que não seja de mesquinharia, mas sim de ajuda, de partilha, de acolhimento para com aquele que nada tem. Ou seja, o que vocês precisam fazer? Amar o próximo. É isso. Para vocês, foi uma mensagem de direção. O que eles precisavam, o que essas multidões precisavam fazer? Amar o próximo, ajudar quem precisava, acolher quem estava carente. Só que quem chegou lá também, provavelmente receoso, por saber da sua fama e conhecendo também a sua índole, sabe quem chegou lá? Os publicanos, ou os cobradores de impostos. Versículo 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A má fama que eles tinham era uma má fama fundamentada. Só que isso não impediu deles quererem ir ao encontro do rei, ao ouvirem a mensagem de João Batista. Nossa, eu ouvi, gostei, acreditei. Eu sei que eu tenho aí os meus problemas, mas eu quero chegar. Eu quero entrar nesse novo reino, eu quero me deparar com esse novo rei. O que eu devo fazer? João Batista, conhecedor das práticas desonestas desse grupo, sabendo aquilo que eles cometiam, a sua atividade de espoliar, de lesar, de extorquir os contribuintes, de enriquecer à custa de fraude, diferente do que qualquer outro do povo faria, que era fechar a porta para esse grupo, que era extremamente odiado pelo seu povo, porque eram tratados como traidores, porque tirava o dinheiro deles e colocava para o povo inimigo. João Batista não fecha a porta para eles. Não, vocês podem sim entrar nesse novo reino. Vocês podem se encontrar com o rei. Só que, tem um alerta para vocês. No caso de vocês, o rei espera de vocês honestidade. Parem de lesar o povo para terem vantagem. Vocês precisam mudar a conduta de vocês. Precisam mudar a prática de vocês, o coração de vocês. Vocês precisam de honestidade. Então nós podemos isso, mas para se encontrar com o rei é dessa forma.
Só que aí chega um outro grupo. Agora os soldados, versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Uma realidade bem parecida com a dos cobradores de impostos. Nós não sabemos se esses soldados eram soldados romanos, se eram judeus sem escrúpulos ou ambos, judeus e romanos ou de algum outro povo. O fato é que a prepotência militar dos soldados era bem conhecida naqueles tempos, que se utilizavam nessa sua função, nesse cargo que era de muita estima naqueles tempos, e para que no exercício das suas funções eles poderiam recorrer à violência, ao abuso, a extorsões, a métodos desumanos para angariar vantagens e lucros indevidos. E pouco poderia recair sobre eles, porque a função deles era bem protegida. Então, João Batista, na verdade eles, ao ouvirem João Batista, falaram: nossa, somos aí soldados de um rei aí, de um imperador aqui de Roma, mas tem um cara aí anunciando um novo reino, de um novo rei. Entendi, eu creio. João Batista, como é que eu posso fazer para se encontrar com esse novo rei? Como é que eu posso me preparar para adentrar nesse novo reino? Eles procuraram então saber o que poderiam fazer para se acharem dignos diante da nova realeza que se aproximava. A esse grupo, João Batista diz: vocês não precisam largar o ofício de vocês, só precisa cumpri-lo da maneira correta e justa, honesta, que nem os publicanos. Podem cumprir, podem continuar exercendo, mais fácil da maneira correta. Em resumo, a função do arauto era preparar o caminho para o encontro do povo com o novo rei. E João Batista foi fiel a essa missão, cumprindo com maestria aquilo que era esperado dele. Diferentes grupos de pessoas tinham diferentes lacunas e diferentes demandas e careciam de diferentes formas de se prepararem para se encontrarem com o rei. Os hipócritas precisavam tomar vergonha na cara, os perdidos precisavam de direção, os corruptos precisavam ajustar a sua conduta, e por aí vai. Cada um sabia onde precisava se ajustar. Cada um sabia onde... Sabia não. Cada um tinha alguma área que precisava se ajustar para se preparar para esse encontro. Cada grupo, ou melhor, cada pessoa tinha a vontade de se encontrar com o rei, mas não sabia que passo dar, nem o que fazer e nem para onde ir. João Batista foi aquele que pegou pela mão e colocou no caminho. Você precisa ser aquilo, você precisa disso, você precisa fazer isso, você precisa largar isso, você precisa seguir esse caminho, você precisa tomar vergonha na cara. Para cada grupo, o arauto preparou o caminho para o rei. João Batista foi fiel ao seu propósito e útil para o seu povo. Esse foi João Batista. Mas além de fiel ao seu propósito e útil ao seu povo, João Batista também foi leal ao seu rei. E aqui nós entramos no último ponto: leal a seu rei. Lembrando que nós estamos falando da chegada de um novo rei, da chegada de um novo reino. E alguns desavisados distorceram as coisas. Versículo 15: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Como eu disse, havia já essa expectativa messiânica. O Messias viria, eles estavam ansiosos, eles estavam esperançosos. E o ministério e a mensagem de João Batista colaborava para que essa expectativa aumentasse. Tem um cara falando que esse reino chegou, que o rei está aí, está batendo as portas, já está com a foice na mão. Só que aí eles começaram a especular uma coisa distorcida, né? O jeito peculiar de João Batista transformou a expectativa da chegada do Messias em especulações de que ele era o próprio Messias. E é interessante que Lucas, ele pontua que essas especulações estavam no íntimo do povo, ou seja, era algo não declarado,
Eles estavam ali, talvez cochichando um com o outro, ou pensando, ou ali entre eles mesmo, conjecturando essa possibilidade. E o texto não é claro se João Batista soube dessas especulações, ou se ele viu algo estranho acerca disso, ou se ele nem sabia o que estava acontecendo, ou que estavam, especulando sobre ele. O fato é que João Batista deixava bem claro em sua mensagem, deixou bem claro em sua mensagem, que ele não era o Messias, que ele não era o rei que estava chegando. Ele era apenas o arauto, o rei era outro. Versículo 16. João Batista respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. O que João faz aqui? Primeira coisa, João Batista deixa bem claro a distância gigantesca, a discrepância que existe entre ele e o Messias, entre ele e o rei. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Há um ditado rabínico que diz o seguinte: tudo o que um servo faz para o seu senhor, um discípulo deve fazer para o seu mestre, menos desatar as suas sandálias. Não sei se João Batista usou essa expressão por conta desse ditado, mas de fato tem uma ligação, porque a função de desatar as sandálias de alguém era a função de um escravo para com o seu senhor. E João Batista que diz que, em comparação à realeza do Messias, do rei que está chegando, eu não sirvo nem para ser escravo dele, nem para ser escravo dele eu sou digno. Não. Estou longe disso. De certa forma, ele está se humilhando, mas principalmente, seu objetivo principal, seu intento principal é enaltecer o rei. Ele está muito acima. Não sou eu, não. Ele vai muito além. Está muito anos-luz acima de mim. E ele fundamenta esse enaltecimento ao Messias quando ele continua. Porque ele diz: eu, João Batista, eu posso até batizar com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele faz uma alusão ao batismo, ao Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2. Ou seja, João Batista está explicando aqui que ele pode até cumprir e exercer a cerimônia do batismo, mas só o Messias pode encher vocês com o Espírito Santo. Só ele. Vocês entendem como ele é muito maior do que eu? É como se João Batista estivesse explicando isso. Eu posso, mas ele, labareda, fogo, Espírito Santo, sai rodopiar, esse negócio aí, aí é com ele, aí é com o grandão, é com o grandão da Galileia. E além de conceder o Espírito Santo, o Messias tem o poder de peneirar o bem e o mal. Um exemplo bem parecido com a do joio e do trigo, João Batista ele aqui usa a figura do trigo com a palha, revelando que vai chegar o momento, que na verdade já chegou, o Messias tem esse poder, com a sua chegada, de trazer essa diferença, de separar quem é de quem não é. Os verdadeiros, ele sabe quem é. Como se ele estivesse dizendo isso. Aqui então João Batista revela que a chegada do Messias não era somente uma chegada com graça e com alegria, mas também uma chegada que traria justiça e destruição pelo fogo àqueles que não passarem por essa peneira. Não é qualquer um que pode fazer essa divisão. Não é nenhum ser humano que pode separar o trigo da palha. E quem está com a pá nas mãos e tem autoridade para fazer essa peneira, João Batista diz: não sou eu, é o rei que está chegando, é o Messias prometido. Em resumo, João Batista ele passa a ser aclamado, seguido por muitos,
ouvido por multidões e especulado até como o próprio Messias, mas despido de qualquer vaidade e totalmente consciente do seu propósito, ele exerce a sua função principal, a função principal de um arauto, que é apontar para o rei. Em nenhum momento, João Batista demonstra querer usurpar esse lugar. E ele teve a oportunidade, ele teve o agito para isso. Ele poderia até, gostei dessa posição, acho que sou eu mesmo, hein? Mas ele deixa bem claro que ele não era nem digno de desatar a sandália daquele que viria. Ele reconhece a sua insignificância e enaltece, glorifica, reconhece a soberania e a realeza do Messias. João Batista, ele é leal ao seu rei. Nunca foi sobre ele. É tudo sobre o Senhor. É como se João Batista estivesse dizendo, não é sobre mim, é sobre ele. Concluindo, a cena que os evangelhos nos mostram é essa. Lá no deserto da Judéia, um arauto clamava, preparem o caminho, pois o rei chegou. Seu ministério vai ser efetivado. O plano da salvação começará a vigorar a olho nu. Um novo tempo está começando, preparem-se. O rei está aí. O texto mostra um homem que abriu mão dos seus direitos de herdeiro para viver e ser a promessa de Deus. E o custo foi bem menor do que o privilégio, com certeza. E ele entendia isso. A sua função de ajudar as pessoas a se encontrarem com o rei foi cumprida com autoridade, com flexibilidade e com amor. Ele não mediu palavras e nem esforços para apontar para o Cristo, enaltecendo e glorificando. Esse foi o ministério de João Batista. O ministério na qual ele diminuía para que Cristo viesse a crescer. Um ministério onde ele se humilhava para Cristo ser glorificado, demonstrando que a narrativa fala sobre o ministério. Esse texto que nós lemos de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, fala sobre o ministério de João Batista. E o ministério de João Batista aponta para Cristo. Ou seja, tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós aprendemos não tem a ver com João Batista. Tem a ver com o rei que está chegando. É sobre isso. E o que nós podemos aprender com a vida de João Batista e aplicar em nossas vidas? Primeira coisa, a vida de João Batista não deve ser copiada no seu estilo rústico e peculiar. Não. Mas sim naquilo que é inerente a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o seu Messias, como o seu Senhor, como o seu Rei. Uma vida dedicada a anunciar que o Rei chegou. Usufruindo do privilégio, arcando com os preços e cumprindo fielmente o propósito de anunciar as verdades de um reino eterno e que muitos lá fora não conhecem. Nós precisamos viver essa vida, não copiar o seu estilo, mas viver aquilo que ele viveu, vivendo o privilégio, usufruindo do privilégio, arcando com os preços e cumprindo a sua função. Nós precisamos ter esse coração de João Batista. Segunda coisa, entender que muitos estão desejosos de se achegarem ao Rei, de conhecerem o Salvador, de estarem na presença do Messias, mas não sabem como fazer. E nós, como João Batista fez, precisamos estar aptos a preparar o caminho conforme a carência deles. Confronto para quem é orgulhoso, direção para quem está perdido, consolo para quem está sofrendo, resposta para quem está em dúvida e por aí vai. Nós precisamos dar prova daquilo que nós cremos. E no mundo tem pessoas aí que querem ter esse encontro com o Rei. E nós podemos ser como arautos, preparando o caminho para esse encontro. Levando uma mensagem de acordo com a necessidade, com a carência, com a lacuna que aquela pessoa tem. Então nós precisamos viver isso. Existem muitos meios, mas todos eles convergindo no mesmo caminho, Jesus Cristo. Formas diferentes,
estratégias diferentes, metodologias diferentes, conteúdo diferentes, mas todas apontando para o mesmo caminho, o Messias Jesus Cristo. Amém? E por fim, para finalizar, se o louvor já quiser vir, entender e aceitar que essa história não é sobre João Batista. Nunca foi sobre João Batista. Não é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você. É tudo sobre o Rei Jesus. E assim como João Batista, viver uma vida que aponte, que enalteça, que engrandeça, que glorifique o Messias. Se humilhar e diminuir para que o nome de Cristo seja exaltado. A função principal de João Batista foi essa. A gente nunca vê um bisturi sendo elogiado depois de uma cirurgia de sucesso, porque nós entendemos que ele é apenas uma ferramenta nas mãos do médico. Eu nunca vê uma chave inglesa sendo exaltada porque arrumou um carro, porque ele é só uma ferramenta na mão do mecânico. Da mesma forma, nós não somos nada, mas nós podemos ser ferramentas nas mãos do Senhor. E que tudo aquilo que nós fizermos, cada passo que a gente der, tudo aquilo para onde a gente for, que de alguma maneira venha redundar em glórias a Ele, como João Batista fez. Talvez aquilo que você faça possa te dar um certo status. Talvez aquilo que você exerça possa te colocar num patamar elevado. Talvez aquilo que você conseguiu ou conquistou pode fazer com que as pessoas olhem para você de uma forma diferenciada e falem: nossa, será que não é ele? E ali a oportunidade de você dizer: olha, nunca foi sobre mim. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele que merece a honra e a glória. Que nós possamos ter esse coração de João Batista. Que nós não tenhamos a pretensão de sermos como ele ou alcançarmos seu patamar. O próprio Cristo falou, alguns capítulos depois, que nós veremos, lá no capítulo 7 de Lucas, que dos nascidos de mulher, ninguém se compara a João Batista. Então, que a gente não venha querer ser igual a ele ou alcançar o seu patamar, mas que a gente possa viver essa abnegação, essa obediência, essa humildade, esse coração disposto a apontar, engrandecer e glorificar Jesus Cristo. Que tudo isso seja uma verdade em nossas vidas. Que a gente venha diminuir, para que Jesus venha crescer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Feche os olhos onde você está. Reflita sobre tudo isso que foi falado. Todos nós estamos vivendo as nossas rotinas, temos as nossas lutas, nossos sonhos, correndo atrás dos nossos, e não tem nada de errado nisso. Mas será que a sua vida é uma vida que representa um arauto do rei? Alguém que naquilo que fala, que naquilo que faz, que na sua forma de se portar, expressa que existe um rei chegando. Há um reino diferente, já vigorando, na qual quem está ao seu redor pode fazer parte. Será que a sua vida expressa isso? Essa abnegação, se for necessário, esse abrir mão de privilégios, essa obediência, essa humildade, para que Cristo venha a ser reconhecido. Reflita sobre como tem sido a sua jornada aqui na terra. Através da sua vida você possa
viver para mim. Quero que a minha vida expresse mais de Ti. Que lá no meu trabalho as pessoas possam ver mais de Ti. Que em casa as pessoas, minha família, possam conhecer mais de Ti. Dentro de mim, Senhor, eu sou apenas uma ferramenta. Uma verdade no seu coração. Senhor, eu quero diminuir para o Senhor crescer, aparecer, resplandecer a Tua glória. Tira toda realeza egoísta de dentro de mim. Deus, eu quero viver a humildade para engrandecer o Teu nome, como um arauto do Rei, apenas um meio, apenas uma ferramenta, apenas um caminho para apontar para o caminho da salvação, o Messias, o Cristo, o Rei. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, menos de mim. Deus, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te engrandecemos, Pai. Como igreja, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para exaltar o Teu santo nome. Nós queremos, Senhor, demonstrar a Sua realeza para o mundo lá fora, a Sua glória, enaltecer o Senhor, que por onde a gente for, que naquilo que a gente fizer, as pessoas possam ver que existe um Rei chegando, que existe um Rei presente, que existe um reino que é muito maior do que os poderes desse mundo. Deus, nós queremos demonstrar com as nossas vidas. Deus, tira qualquer tipo de vaidade, de arrogância, de altivez, de prepotência em nós, Senhor. Qualquer tipo de hipocrisia, Senhor. Que a gente não venha, Senhor, se envaidecer com os elogios, com os privilégios de poder te servir, Senhor. Nós não queremos ser um clube, Pai. Nós queremos ser arautos do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos usa, Senhor, como ferramenta em Tuas mãos. Que as pessoas possam não saber o nosso nome, possam não saber de onde a gente vem, possam não conhecer a nossa história, mas que eles venham a conhecer quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo. Que eles possam não saber quem nós somos, mas que eles possam saber quem Tu és, através daquilo que nós expressamos, através das nossas falas, através dos nossos ensinamentos e principalmente através do nosso amor, Pai. Deus, que a gente possa, Senhor, sermos usados, Senhor, para preparar o caminho daqueles que estão perdidos lá fora, Senhor, carentes, perdidos nesse mundo que jaz do maligno, nesse reino podre de escuridão, aonde quem reina é o mal, presos como súditos, Senhor, de um príncipe do mal. Deus, que aí por onde a gente chegar, por onde a gente passar, que as pessoas possam ver a luz do Senhor. Amém, Jesus. Que por onde a gente andar, Pai, as pessoas venham desejosos de Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para conhecer o Rei que Você serve? Aleluia. E que a gente venha estar apto para apresentar o caminho. Que a gente venha a ter flexibilidade e amor e autoridade para apresentar o Messias, o Rei. Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, como arautos. Usa-nos, Senhor, como mensageiros, como profetas nesse tempo, para pregar a Tua palavra nesse mundo caído. Mas Deus, que nunca, por favor, Senhor, que nunca tenhamos a pretensão de pensar que isso é sobre nós. Que a gente venha diminuir
para que o Senhor venha crescer. Jesus. Essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus.